Olá, seja bem-vinda a mais uma Hora Feliz com Ellen Alcântara e Antônio Feliz. E hoje nós vamos fazer a leitura do livro Uma História de Pescador, de Mariana Machado e da editora João e Maria. Vamos lá, Tom? Vamos. Uma História de Pescador. Ora, quer dizer que você encontrou a fabulosa história deste humilde pescador? Nesse caso, sou um homem com um dever cumprido. Escreva estas memórias no verso de um mapa de navegação que veio parar na praia um dia desses. É uma agradável tarde de verão do ano de 1808. Estou sentado sobre a minha pedra favorita do velho mole e ouço o suave marulhar das águas. Confesso que meu estômago já dói de fome e tenho pressa de ir para casa jantar com minha amada esposa. Mas antes disso, devo terminar de escrever este relato. E depois ainda dobrarei e enrolarei o papel de forma compacta para colocá-lo numa garrafa e lançá-lo ao mar. Ah, que bom seria se eu pudesse descobrir seu paradeiro, mas só Deus sabe dessas coisas. Tudo começou numa manhã clara como hoje há alguns anos. Saí para a pesca enquanto minha esposa padecia ajoelhada, escovando o chão encardido de nossa pobre velha, suja e feia choupana próximo à praia, atrás das dunas. Nos últimos 84 dias não tinha apanhado um só peixe, de modo que caminhei até a extremidade do mole para tentar a boa sorte. A correnteza era suave, de águas límpidas, e pude ver 3 andorinhas aperitivando entre as ondas. Contemplei aquela mansidão do horizonte enquanto desenrolava a linha de pesca, e quando percebi, a tinha deixado afundar muitos metros. O anzol lotado de camarões devia estar roçando o cascalho do fundo do mar. Foi quando senti um puxão violento e comecei a recolher a linha. Peguei um dos graúdos, pensei, tratando de usar todas as forças para arrastar o peso do peixe até a superfície. Então, recolhi os últimos palmos de linha e, se eu não tivesse visto, não teria acreditado. Era um linguado com mais de 2 metros. E enquanto me olhava com seus 2 olhos arregalados, ambos dispostos do mesmo lado do rosto, ele me disse: Pescador, não sou um linguado de verdade. Sou um príncipe enfeitiçado. Devolva-me ao mar, imploro que deixe-me ir embora. Levei um susto tão forte que aceitei de pronto o seu pedido, tratando de soltá-lo o mais depressa possível. Afinal, que indigno seria eu se abatesse um linguado falante, ainda mais sendo um príncipe. Quando o devolvi ao mar, ele afundou rapidamente, deixando atrás de si um longo rastro de sangue. Regressei à choupana mais uma vez sem os frutos do meu trabalho. Mas, para que minha esposa Lisbel não me considerasse um fracassado irremediável, contei-lhe a verdade. Havia sim conseguido um peixe grande. Entretanto, por azar, o linguado falava e se dizia um príncipe enfeitiçado. Não havia nada a fazer senão soltá-lo. E você não lhe pediu nada? Perguntou ela. Não, respondi. O que podia eu ter lhe pedido? Ah, isto é terrível, esbravejou. Moramos numa espelunca, numa pocilga caindo aos pedaços. Você bem poderia ter desejado um chalé com 3 quartos, varanda e quintal. Senti vergonha por ter decepcionado minha esposa, mas também estava envergonhado por ter de ir ao encontro do peixe para lhe cobrar o favor. Bem, pensei, certamente será melhor ser humilhado pelo peixe do que pela minha senhora. E andei até a extremidade do mole. As águas claras e verdes como a jade resplandeciam com reflexos dourados. Tomei coragem e gritei: Linguado! Linguado que mora nos mares, na areia do fundo. Lisbel, minha amada senhora, tem todos os sonhos do mundo. Logo a estranha face despontou do espelho d'água, perguntando-me: Ora, e com que sonha sua senhora? Veja bem, fui dizendo,
Como poupei a sua vida, minha esposa disse que eu deveria ter lhe feito algum pedido. Sou um homem simples, não sou nada e não posso querer ser nada. Mas ela insiste em não morar mais na Choupana e sonhou com um bonito chalé de 3 quartos, varanda e quintal. Entendo, vai encontrá-la, respondeu. Quando regressei, ao avistar o local da antiga casa, tudo parecia ter saído de uma bela pintura. Minha esposa, bem vestida e bem penteada, fazia crochê numa cadeira de balanço da varanda. Ao me ver, tomou minha mão e foi mostrando com entusiasmo nosso novo lar. Tudo estava limpo, a mobília era nova e nos fundos do chalé o quintal tinha tantas flores sortidas que parecia formar uma viva colcha de retalhos. Também nos foi dado um pomar com videiras e oliveiras, além de um cercado farto em hortaliças e uma dúzia de patos numa pequena lagoa. Ficamos satisfeitos e julguei que seríamos felizes pelo resto de nossas vidas. Mas, uma semana depois, Lisbel reclamou. Olha, querido, eu estive pensando. Se o peixe podia nos dar qualquer coisa, por que não nos deu algo ainda melhor do que este chalé? Ele é pequeno demais. Seria um desperdício perder o resto dos meus dias num lugar assim. Quero viver num grande palácio de pedra. Volte à praia e peça linguado. Tentei fazê-la mudar de ideia. Senti-me constrangido por ter de falar novamente com o peixe. Ele poderia acabar se aborrecendo. Mas Libel andava nervosa e disse: Eu preciso muito. Vá até o linguado. Com certeza ele pode fazer isso por quem poupou a sua vida. Meu coração estava tão pesado que parecia preso a correntes de chumbo. Eu sabia que aquilo não era certo. Mesmo assim, aceitei o pedido. Cheguei perto da praia. O mar estava azul escuro e acinzentado, cheio de caravelas venenosas boiando em seus longos e purpúreos filamentos. Mas as ondas permaneciam calmas. Andei até o mole, tomei a coragem e gritei. Linguado, linguado que mora nos mares. O que é isso aqui? São as caravelas que ele falou. Na areia do fundo. Acho que é algum tipo de animal venenoso. Lisbel, minha amada senhora, tem todos os sonhos do mundo. E agora, com que sonha sua senhora? Indagou o peixe. Veja bem, falei acabrunhado. Ela pede que você reconsidere o pedido anterior, feito às pressas, trocando o chalé por um grande palácio de pedra. Entendo. Vai encontrá-la. Voltei para casa e o percurso havia se transformado numa avenida lotada de carruagens. No final, lá estava o palácio de pedra com minha esposa à porta. Quase não a reconheci em meio a tules e tafetás com luvas de renda e uma peruca branca cheia de farinha. Logo que cheguei, ela enganchou o seu braço no meu e disse: Entre, querido, isso não é lindo? Ah, minha pobre imaginação não conceberia sozinha a existência de paredes tão luminosas, corredores imensos, pisos dourados, dosséis com seda e uma porção de servos correndo para nos abrir as portas. Os lustres pareciam chuvas de cristal e as poltronas e as mesas eram ornamentadas e firmes, feitas em madeira de lei. Enfim, sossegaríamos no belo palácio. Porém, na manhã seguinte, cheia de ideias novas, Lisbel me pôs para fora da cama, acotovelando as minhas costelas, dizendo: Acorde, homem! Precisamos reinar sobre estas terras. O que está dizendo, mulher? Eu não quero ser rei. Falei enquanto esfregava os olhos. Pois eu quero ser rainha. Peça ao peixe, ordenou ela obstinada. Mas, Libel, isso não tem fundamento. Não devo pedir tal coisa ao linguado. Não me faça perder tempo. Ainda hoje quero ser rainha. Envergonhado, fui ao mole uma vez mais. O mar estava cinza escuro. A água borbulhava e o ar tinha um forte odor de peixe podre. Fechei os olhos e gritei. Linguado, linguado, que mora nos mares, na areia do fundo. Lisbel, minha amada senhora, tem todos os sonhos do mundo. E agora, com que sonha sua senhora? Veja bem, linguado, eu não queria pedir mais nada, mas acontece que minha esposa faz questão de ser rainha. Entendo. Vai encontrá-la. Fui até o palácio
e vi muitos soldados e bandeiras e tambores e trombetas. Minha esposa acomodava-se num grande trono revestido com veludo vermelho e exibia sobre a sua cabeça uma coroa de ouro com desenhos de ramos e flores de lis. De cada lado seu saíam 6 damas de companhia, enfileiradas da mais alta à mais baixa. Sentei-me ao lado do trono e sussurrei em seu ouvido: Bem, minha querida, então, você é rainha. Como você fica bem de rainha? Você não entende, disse ela agarrando meu braço. Agora que sou rainha, sei que não basta reinar. Quero ser imperatriz. Ora, ser imperatriz já é demais. Não posso pedir isso ao linguado. Eu sou a rainha e você é apenas o meu marido, gritou ela. Ordeno que você vá falar com o peixe. Tive de ir. Mas enquanto caminhava, ia falando com os meus botões que aquilo não era bom. O mar estava escuro e oleoso como o petróleo e sua superfície era açoitada por uma ventania que agitava as ondas. Ensopado pelos respingos da arrebentação nas pedras do mole, tomei coragem e gritei: Linguado, linguado que mora nos mares, na areia do fundo. Lisbel, minha amada senhora, tem todos os sonhos do mundo. E agora, com que sonha sua senhora? Bem, linguado, não sei mais o que faço. Minha esposa almeja ser imperatriz. Entendo. Vai encontrá-la. E assim fiz. O palácio havia triplicado de tamanho e quando entrei pude ver Lisbel acomodada num trono de ouro maciço. Sobre a sua cabeça reluzia uma coroa de ouro com 0,5 metro de altura, cravejada de diamantes, rubis e esmeraldas. De cada lado seu saía uma fileira de serviçais, do mais alto ao mais baixo, começando com um gigante de 3 metros e terminando com um pigmeu de 30 centímetros. E diante dela se inclinavam Que é pigmeu? Pigmeu é uma pessoa pequenininha. E diante dela se inclinavam duques, marqueses e condes. Aproximei-me e sussurrei: Veja só, minha esposa, agora você é imperatriz. Sim, eu sou imperatriz. Ah, como você fica bem de imperatriz. Mas logo ela se voltou para mim dizendo: Imperatriz é pouco. O que desejo ainda não tem nome. Pensando bem, melhor que imperatriz é ser papa. Quero ser papa. Vamos, homem, chame o peixe. Você só pode estar brincando. Só existe um papa e você definitivamente não pode ocupar o lugar dele. Não quero pedir isso ao linguado. Ah, homem sem imaginação. Se ele me fez imperatriz, também poderá me fazer papa. Fale com o peixe. Que dia terrível! Fui andando cheio de náusea, meus joelhos tremiam de medo, a ventania arremessava nuvens e ondas, o mar cheirava a enxofre. O céu subitamente escureceu e ganhou manchas vermelhas e roxas como o prenúncio de uma grande tempestade. Mas eu tomei coragem e gritei: Linguado, linguado que mora nos mares, na areia do fundo. Lisbel, minha amada senhora, tem todos os sonhos Do mundo. E agora, com que sonha sua senhora? Peço perdão, linguado, falei com voz humilhada, mas minha esposa deseja ser papa. Entendo, vai encontrá-la. Ao regressar, me vi diante de um templo imponente, cheio de luzes e artes sacras. Lisbel estava acomodada num trono altíssimo e sobre sua cabeça sentavam-se 3 grandes coroas. Diante dela havia um numeroso séquito clerical, e de cada um dos lados do trono ardia uma fileira de círios, por ordem de tamanho, sendo o maior tão grande quanto uma coluna, e o menor do tamanho de uma vela de altar doméstico. Ah, Lisbel, disse ela quando consegui me aproximar. E não é que você agora é o Papa? Sim, eu sou o Papa. Ah, como você fica bem de Papa. Em seguida fomos descansar. Porém percebi que naquela noite minha pobre esposa estava inquieta e remexia-se na cama. Por certo, a ganância não a deixava dormir. Estalava as juntas dos dedos, revolvia os cabelos, roía as unhas. Parecia terrivelmente descontente e insatisfeita. Então, quando o sol despontou no horizonte, causando alarido dos pássaros, ela pensou alto, sussurrando para si mesma um pensamento sombrio.
Eu gostaria muito de poder controlar o sol e a lua. É assim que o bom Deus comanda o dia, a noite, as estações e as marés. Em seguida, voltou-se para mim e disse: Homem, vá até o linguado. Diga a ele que eu quero ser Deus. Levei um susto, tão forte que caí da cama. Tratei logo de fazê-lo esquecer aquela ideia. Mulher, o linguado já conseguiu torná-la imperatriz e papa. Mais do que isso, ele não pode fazer. Deixe de conversa fiada, homem, disse ela enfurecida. Não descansarei enquanto não puder controlar o sol e a lua. Vá logo até o linguado. Mal posso esperar a hora de ser Deus. Angustiado, corri em direção à praia para cumprir a sua ordem, desviando das árvores e dos pedaços de rochas que a tempestade lançava pelos ares. O céu estava completamente fechado e dele rebentavam relâmpagos e trovões. O mar estava escuro e fumegante, fazendo ondas tão altas quanto as torres das igrejas, coroadas por uma espessa espuma branca. Não sei como tive coragem de me aproximar do mole, mas ali cheguei e gritei: Linguado, linguado, que mora nos mares, na areia do fundo. Lisbel, minha amada senhora, tem todos os sonhos do mundo. E agora, com que sonha sua senhora? Ai de mim, cobri meu rosto com as mãos. Ela quer tornar-se Deus. O peixe me olhou por longos minutos com seus 2 olhos arregalados, ambos dispostos no mesmo lado do rosto. Depois me disse: vai encontrá-la. Ao regressar pelo trajeto de sempre, notei que minuto a minuto a paisagem se abria. O mar tinha novamente a cor de jade, o céu estendia seu manto azul, o sol lançava um leque de luz sobre as dunas e o meu coração voltava a pulsar com leveza. Quando enfim eu estava a poucos metros de casa, qual não foi a minha surpresa? Avistei minha esposa ajoelhada, escovando o chão de nossa pobre, velha e feia choupana. E agora, devo me despedir de você, que está lendo esta mensagem que atirei ao mar numa garrafa. Preciso correr para casa, onde minha amada senhora sempre me aguarda com um pão macio e um ralo ensopado de sardinhas, bem temperado com sal e um amor conquistado a duras penas. Gostou? Não, porque ela queria ser tudo. Ela queria ser tudo, né? Por quê? Porque às vezes a gente é tomado por um sentimento de egoísmo, né? De ganância. Por que ela queria ser tudo? Porque ela achava que assim ela seria mais feliz, mais completa. E na verdade não foi assim, né? Foi como? Toda vez que ela conquistava muito, 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 ela sempre queria mais e mais e mais. Não sabia por quê e ficava mais triste, né? Mais angustiada. E como é que ele ia ficar feliz? Não tinha como ficar feliz assim, né? É, Aí eles só ficaram felizes quando? não sei. Quando voltaram para o simples. Não foi? Que simples, como? Na vida, no início, não precisava de tanta coisa que ela queria. O simples já era suficiente para eles serem felizes juntos. Viverem com amor. Não foi? Na história? Então... Até a próxima hora feliz.